A paz do Senhor, amados, meus amigos, meus irmãos, meus familiares que estão me ouvindo, né, e que esse vídeo vai chegar até você. Eu gostaria no dia de hoje fazer uma menção da palavra do Senhor que está aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 11, que vai nos contar a história da mulher adúltera. No versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começou pelos mais velhos até nos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Queridos, eu estava meditando muito nessa palavra durante a madrugada. O Senhor me deu assim várias interpretações dessa mensagem e eu gostaria assim de dividir com vocês, tá? Aquilo que Deus tocou no meu coração. E muitas vezes aquilo que Deus coloca no nosso coração não é para ficar aqui guardado. É pra gente abrir a boca e falar, porque com certeza alguém do outro lado desse vídeo vai chegar até uma pessoa que vai estar necessitada de estar ouvindo essa mensagem hoje. Irmãos, meditando nessa madrugada sobre esse tema, né, da mulher que foi pega no ato de adultério, a palavra do Senhor claramente nos relata, irmãos, que os escribas e os fariseus, eles chegaram até Jesus a fim de testá-lo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque quando Jesus ele veio na terra, ele veio para quê? Ele veio para dar vida, esperança e salvar aquele que dizia estar perdido. Irmãos, ele não chegou aqui no mundo e se sacrificou na cruz. Deus não entregou o seu único filho para morrer na cruz, para não ter amor, para não ter compaixão. Ele morreu por todos, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pela prostituta, ele morreu pelo alcoólatra, pelo drogado, ele morreu pelo macumbeiro, pelo espírita, ele morreu por todos. Ele não tirou uma classe, ele não escolheu um santo para se sacrificar, mas ele morreu por todos. Aqui, irmãos, a gente, pelo relato dessa mensagem, o Senhor começou a me mostrar muitas coisas, assim, trazer muitas revelações dentro do meu coração dessa mensagem. Eu sei que outros pregadores que estão aí do outro lado, que vão ler essa mensagem, vão ter outro interpretamento, porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela vai se renovando a cada dia. Se eu ler ela hoje, Deus me deu esse entendimento. Se eu ler ela amanhã, o Senhor me dará outro entendimento, entendeu? Eu quero fazer o mais rápido possível esse vídeo, mas eu quero que você entenda o que Deus está querendo te dizer nesta manhã, porque eu estou gravando esse vídeo pela manhã.
quando aquela mulher foi colocada ali, diz a palavra que era uma lei. Irmãos, era uma lei de Moisés. Essa lei foi deixada lá no Velho Testamento, escrita por Moisés. Moisés foi um profeta, um homem de Deus muito usado nas mãos do Senhor. E Moisés, ele deixou essa lei dizendo que tais mulheres que fossem pego em ato de adultério, elas teriam que ser apedrejadas. Mas entenda aonde eu quero chegar até você agora. Aonde eu quero que essa palavra adentre dentro do teu coração e gere uma sementinha sequer, pelo menos. O Senhor, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Como eu já falei, salvar os que haviam perdido. Irmãos, ele não saiu da lei de Moisés, mas o tempo todo, quando os escribas começaram a acusar ele ali, ele começou a escrever sobre a terra. Ele meditou e ele começou a escrever. E os escribas ali tentando Jesus, porque eles estavam querendo uma brecha do Senhor para poder acusar ele. E a palavra do Senhor claramente diz, se Jesus ele veio para trazer amor, ele poderia muito bem não ir contra a lei de Moisés. Ele também, irmãos, não foi contra a lei de Moisés, entenda, ele não foi contra a lei de Moisés, mas ele foi um homem sábio, que muitas das vezes dentro das igrejas hoje a gente não tem conseguido ver sabedoria nos homens e nas mulheres de Deus, da casa do Senhor. Assim como Jesus foi sábio. Jesus, ele não fugiu da lei de Moisés, mas ele foi sábio no que ele disse. Porque quando os escribas e fariseus ali começaram a atormentar Jesus, diz que eles insistiram muito, Jesus, a lei de Moisés fala que as tais sejam apedrejadas. O que tu pois dizes, Jesus, que eles queriam era que Jesus falasse, não, se a lei de Moisés diz para a mesma ser apedrejada, então apedreja ela. Mas daí, se Jesus fizesse isso, igreja, você que está me ouvindo agora, ele seria contra o que ele estava ensinando, que era o quê? Amor. Ele seria contra. Ele iria permitir que atirassem pedras sobre uma pessoa que logo mais ele iria dar a própria vida por ela, por aquela pecadora? Com os dedos sobre a areia, ele levantou a cabeça e ele falou simplesmente uma palavra muito sábia. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a levantar, seja o primeiro que já está de pé mesmo, né? Lança pedra sobre ela. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, quando ele falou essa palavra, ele abaixou a cabeça e ele continuou escrevendo. E aqueles escribas e fariseus todos que estavam ali naquela roda, diz a palavra aqui em João, que um a um começou a ir embora. Foram saindo. Sabe por quê? Porque não existe um homem e uma mulher perfeita diante de Deus. Irmãos, isso tem me incomodado muito nos últimos dias, sabe? Esse vírus chegou no mundo, o Senhor tem colocado esse vírus no mundo para quebrantar corações orgulhosos de pessoas que batem no peito e dizem, eu sou, que muitas vezes julga a aparência do homem. Irmãos, é muito forte isso. Jesus, ele poderia ter feito aquilo que os escribas e fariseus fizeram naquele momento, que era julgar aquela mulher, mas ele não fez. Ele foi um homem sábio. Ele foi sábio, ele teve sabedoria. Por quê? Porque quando saiu aquilo da boca dele, ele já sabia que todos ali eram pecadores. Poderiam não ser adúlteros, mas poderiam ter a língua mais grande, muitas vezes, e ficar falando mal da vida do seu irmão, ficar olhando o defeito do seu irmão. Irmãos, eu também não sou perfeita, tenho minhas imperfeições, tenho minhas limitações, mas eu só falo para Deus assim, Deus, se existe algo em mim que precisa ser mudado, Deus, muda. Mas nem tudo que o homem fala, irmãos, você tem que concordar com ele. Viva
a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Medita aqui. O adultério hoje também é um escândalo, não é? Quantos crentes, de vez de ajudar a levantar, ele ajuda a colocar a pessoa lá embaixo mais ainda, condenando? Quantos? É triste, mas é uma realidade. Meu querido, que o amor de Deus possa prevalecer dentro do teu coração. Que a bondade do Senhor possa prevalecer dentro do teu coração. Vamos nos unir, vamos nos amar, vamos jogar pedra no chão. Aquilo que está em nossa mão, que muitas vezes fica acusando, fica falando, vamos jogar, sabe? O Senhor trouxe uma menção aqui na minha cabeça também, eu vou colocar por mim, eu, Cristiane. Imagine que quando eu for julgada, imagine se eu hoje aqui na Terra tento ser uma pessoa julgadora, que eu olho a aparência do meu irmão e eu já tô falando mal dele, sem conhecer o que tá aqui dentro do coração dele. O Senhor me levou a uma imaginação assim, sabe? Porque é Bíblia que fala que todos nós seremos julgados perante o Senhor. Será aberto um livro. Naquele livro, as nossas obras estarão escritas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Imagine que eu acho que eu sou perfeita, né? Que eu tenho uma perfeição. Que eu não erro, que todo mundo olha pra mim. Nossa, que abençoada que ela é. Engana-se quem pensa que eu não erro. Sou pecadora, sou fraca, minha carne é fraca, tenho minhas limitações. Mas imagine que mesmo eu tendo tudo isso, eu não sou humilde o suficiente como foi o Senhor ali, irmãos, na hora de perdoar aquela mulher. E eu começo a julgar todo mundo, julgo. Aí Jesus lá no último dia abre o livro e fala assim: Cristiane, aqui conta que naquele dia, na tal hora, você olhou para aquela irmã, sabe aquela irmã Maria? E você fez algo que eu não mandei você fazer. Você fez algo como os escribas e os fariseus quiseram fazer com essa mulher adúltera. Sabe o que você fez? Você quis olhar para ela e tirar suas próprias conclusões e apontar o dedo para ela e falar do defeito dela. Cristiane, você lembra quando você olhou para o João? Que você também apontou o dedo para ele? Lembra nessa época aí? Não tá na minha Bíblia escrito que quando você aponta um dedo para você, tem 3 para você? Não tá escrito aqui também que somente eu, o Senhor, é o Deus que julga e tô te julgando agora? Por que você se achou tão autoritária para estar fazendo tal julgamento? Eu tô passando o que Deus passou no meu coração e que o Senhor tem me incomodado há muito tempo, irmãos. Eu tenho 19 anos de ministério. Não é um dia, 2 dias, 3 dias. São 19 anos de ministérios. E no meu caminho eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas pegarem microfones e falarem tudo o que pensam. Muitas vezes fico triste, cheguei na minha casa, chorei. Mas o Senhor aos poucos começou a me fazer entender que eu tenho que ser eu. E aprender com meu Deus, que foi manso e humilde de coração. Que você também possa ser como Jesus. Não olhe para a aparência. Não olhe. Se algo te incomodou em alguém, ore por ele. Clame a Deus por ele. Mas não abra aqui, tua boca. E nem faça isso com o teu dedinho para acusar ninguém. Deixe isso para Deus. Amém? Ficam todos com Deus e que essa palavra possa adentrar dentro do teu coração. Porque eu creio que alguém que está aí do outro lado, talvez sendo acusado, apedrejado, humilhado, vai receber
Não temas, o Senhor é contigo. O homem é acostumado a olhar por fora e julgar o que vê o exterior, mas o Senhor é aquele que atenta para o nosso coração. E isso é o que importa. Não deixa que ninguém diminua você e que menospreze você pela maneira como você vive, tá bom? Porque o único que pode acusar você, se você tá certo ou não, é o nosso Pai lá em cima. Ficam todos com Deus.